Boa tarde. Domingão, 1º de fevereiro de 2026. A palavra que vamos compartilhar hoje está lá no livro Deuteronômio, no capítulo 8, do versículo 11 em diante. Diz assim: Guarda-te para que não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando seus mandamentos, seus juízos e seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, se acrescentado tua prata e teu ouro, e se multiplicar tudo quanto tens. Estava tendo um ventinho aqui nas folhas da minha Bíblia. Se não se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e tirou água a partir da rocha e do seixal, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não te conheceram, para te humilhar, para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Amém? Promessa do Senhor para o seu povo, né? E essa palavra, eu já contei para vocês que essa palavra, ela é a palavra que eu posso dizer que Deus falou comigo, né? Na minha vida. Porque no momento da minha maior dificuldade, lá nos anos de 1999, quando eu li essa palavra falou fundo no meu coração, porque ela dizia assim: não te esqueças do Senhor teu Deus, para quando as coisas estiverem tudo bem, você dizer: não, fui eu que consegui, a força do meu braço, não sei o que e tal. Não. Por isso que todo dia eu falo dele, e todo dia eu medito a respeito dele, e eu digo assim: o que deu certo na minha vida foi obra de Deus, pela misericórdia dele. O que deu errado é culpa minha. Quando eu faço as coisas sem oração, as coisas acontecem que nem o Josué lá com os gibeonitas lá, né, que lograram ele e tal. Foi fazer as coisas sem orar, deu confusão. Mas esse é um trecho da Bíblia bem interessante, sabe? Porque o povo de Israel, como nação, estava passando por várias dificuldades e tal e coisa, e teve que sair do Egito, né, passando aquele tempo no deserto por causa da desobediência deles. E deserto significa a secura, a escassez de coisas, né? Pode ser de coisas materiais, de coisas emocionais, de coisas espirituais. Aquele tempo onde parece que nada vai dar certo nas nossas vidas. Mas quem observou os milagres de Deus no deserto tinha que ter olhado e dito assim: putz, esse Deus é muito poderoso. Ele ama muito a gente. Ele cuida muito da gente. Uma hora dessa a gente vai sair daqui e o negócio vai ser bom. E essa foi a palavra que calou fundo no meu coração, porque na minha dificuldade, Deus me atendeu. E hoje que as coisas vão muito bem, repito, não sem dificuldades, não sem ansiedade, não sem aflições, não sem angústia, porque a vida não é fácil para ninguém. Mas digo assim, hoje que as coisas estão todas organizadas, eu não olho assim e digo: não, as coisas são assim e tal. Você vê, e a gente é tentado sempre esses dias, né? Um parente meu estava elogiando meus filhos, né? Dizendo assim para mim: não, mas a fruta nunca cai longe da árvore. Eu falei assim: meus filhos são bons, glórias a Deus, porque se fosse para ser parecido comigo por algum mérito meu, eu tava lascado, né? Porque eu sempre fui maluco. Se meus filhos fossem malucos igual eu teria muito problema com eles, né, Tadão? Não é assim? Tudo isso aqui, gente, é por bênção de Deus. Não é por causa de meu mérito, tá? As coisas que eu fiz errado na minha vida foram por causa de mim. Por causa da minha ganância, da minha vaidade, da minha estultícia, da minha impureza, tudo que vocês podem imaginar, né? Minha falta de paciência. Mas as coisas que deram certo foi por causa de Deus. Ele foi guiando e atendendo e ajeitando as coisas. E hoje eu tô aqui falando isso para vocês, tentando, como eu disse ontem, dar um exemplo a respeito das coisas que eu errei, para que alguns, quando andarem por aquela estrada, saibam que lá tem um buraco e não pisem nele.
e as coisas que deram certo para mim também. Eu ensinar aonde foi que eu acertei, para que possam fazer também aonde eu acertei, né? Porque isso a gente recebe de graça, e de graça a gente tem que passar para os outros. E a Bíblia, ela nos dá esclarecimento a respeito de todas as coisas. Lógico que se você ler a Bíblia com intenção vil, né? Com uma intenção vil, você vai pegar lá, por exemplo, e diz assim: vocês estão me roubando porque não dão o dízimo. Diz assim: se você não me trouxer teu dinheiro, você é ladrão. Né? Você pode usar a Bíblia para isso, muita gente usa. Agora, você pode usar a Bíblia também como uma fonte de revelação para as pessoas, para elas saberem por que o mundo está aqui. Por que esse mundo gira no seu eixo a tantos mil quilômetros por hora, a gente não sente? Por que esse mundo viaja em torno do Sol a tantos mil quilômetros por hora e a gente não vê? Né? Por que a água da Terra não escorre para o espaço, né? Por quê? Porque Deus fez assim, Ele planejou. E nesse curtíssimo espaço de tempo que a gente tem para nossa Terra aqui, a gente tem que aproveitar, né? O que Deus deixou assim para a gente aproveitar, e tem que fazer o bem para os outros, principalmente os da casa, né? Porque a palavra de Deus diz que se você não cuidar da tua casa, você é pior do que o descrente, né? Traiu, negou a fé. Então, cuidar principalmente dos da casa e de todos aqueles que Deus colocar no teu caminho, né? Se for possível, e no quanto for possível, manter a paz com todos. Muita gente pensa que o cristão tem que ser um idiota. Não. A palavra diz assim, que no que for possível, você deve manter a paz com todos. Mas ninguém diz que aquele que ofender a tua família, você não pode pegar e moer com o sujeito, né? E isso é uma obrigação de todo homem, né? Defender os seus. Então, gente, assim, essa é a promessa do Senhor. E eu queria que vocês gravassem isso, para no fim vos fazer bem. Porque as coisas estão bem quando terminam bem. Eu sempre olho assim, eu tinha um monte de gente quando eu era criança, que eu olhava, né, e parecia que as pessoas tinham uma vida maravilhosa, muito melhor que a minha. E hoje a minha vida é muito melhor do que a maioria dessas pessoas, pelo menos ao meu ver, né? Porque quando Paulo diz para a gente aprender a estar satisfeito, é estar satisfeito com aquilo que a gente tem, tá? Não quer dizer que você vai parar e não vai trabalhar mais, ou que você não vai almejar mais nada. Você pode fazer isso, tá? Pode sim, mas você tem que estar satisfeito com aquilo que Deus já te deu, tá? Essa satisfação a gente tem que ter. Então, eu amo muito a minha vida, a minha família e tudo que eu tenho, mas disso porque eu sou satisfeito com isso, né? Então, quando Deus diz assim, para no fim você fazer bem, você pensa assim, você chegar no fim da tua vida e você poder dizer assim: puxa, que legal, valeu a pena ter vivido, lutei o bom combate e guardei a fé, e as coisas deram certo, do que começar todas as coisas de uma maravilha, né, segundo o mundo e tal, e terminar em catástrofe. Isso é muito ruim, né? E a maioria das pessoas com quem eu converso e os que assistem aqui os videozinhos, curtem e que eu tenho contato, né? Eu sei que tiveram uma vida muito difícil e que as coisas melhoraram dentro da vida. E hoje são pessoas que são bem-sucedidas, que têm suas famílias, que têm suas coisas. Nem tudo pode ser perfeito, gente. Tem coisas que a gente não pode intervir. Tem algumas coisas que vão dar erradas necessariamente. Mas se vocês pensarem, lá da onde vocês saíram e aonde vocês estão hoje, assim como eu, lá da onde eu saí e onde eu estou hoje, Deus tem nos feito muito bem. E é isso que é importante. A gente guardar os mandamentos do Senhor, adorar a Deus, amar Ele sobre todas as coisas, reconhecer que Ele tem cuidado de nós e que no fim as coisas vão terminar muito bem. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo.